estava falando da porção dos alimentos, então. Dei o exemplo do biscoito. Às vezes a gente vai comer um biscoito, tá? E muita gente vai lá e come o pacote inteiro, quando na realidade, qual é a porção? Três biscoitos, tá? Mas uma coisa que eu queria também chamar a atenção, além da questão da porção, é isso daqui, ó, que quase ninguém sabe. Percentual do VD. Alguém sabe? Elaine, você sabe o que é percentual do VD, Elaine? Sabe não, Elaine desistiu de mim. O percentual do VD é o percentual do valor diário de consumo. Então, por exemplo, aqui embaixo, em letras muito piquititas, vem escrito assim, ó. Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. Então, a indústria de alimentos, o que que ele faz? Ele imagina um indivíduo de normalmente 70 quilos, que normalmente vai consumir uma dieta de 2.000 calorias. E aí, essa pessoa, a Elaine falou que não tá permitindo ativar o som, viu? A Elaine tá ouvindo a gente, ela só não conseguiu falar. Calma aí, que Núbia vai liberar para você. Agora sim deu certo. Agora sim. O que que você me respondeu, Elaine? Não, eu ia falar que eu não sabia. Que não sabia. Agora você vai saber, tá? Então, Aham. ó, o VD, então, tem a ver com valor diário. Lá, bem embaixo da tabela nutricional, escrito bem pequitito, tá lá que essa tabela ela é feita para uma pessoa que precisa comer 2.000 calorias por dia. Mas eu e a Elaine temos metas calóricas diferentes no dia. Porque a Elaine tem um peso, eu tenho outro. Eu tenho uma demanda energética, a Elaine tem outra. Mas a indústria precisa se basear em uma média. Então, eles se baseiam nessa média de 2.000 para todo mundo, tá? E esse percentual do VD aqui quer dizer o seguinte: para uma pessoa que come 2.000 calorias, é, ela tem uma recomendação do que ela deveria comer de proteína, de gordura, de micronutrientes, sódio, fibra, enfim. Esses números que estão aqui é o quanto em percentual dessas 2.000 calorias esse alimento que essa pessoa está comendo está fornecendo para ela. Aí você vem aqui comigo. Essa tabela aqui que eu trouxe para vocês é de um macarrão instantâneo, tá? Durante o dia, você não come só macarrão instantâneo. Você come no café da manhã uma refeição, sei lá, pão com queijo, com café com leite, sei lá. No almoço, vamos supor que você foi comer o bendito do macarrão instantâneo. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que não é hipertensa, ela vai comer, em média, 4.000 miligramas de sódio no dia, tá? Só o macarrão instantâneo fornece para essa pessoa 54% das necessidades de sal dessa pessoa, ou seja, 1.305 miligramas. Só o macarrão instantâneo. Considerando que essa pessoa ainda vai comer o sódio que tá lá no pão que ela comeu no café da manhã, que tá no queijo que de repente ela vai colocar no pão do café da manhã, tem o sódio do jantar dela, do lanche da tarde. Vocês concordam que muito provavelmente ela vai ultrapassar essa recomendação? Então é por isso que muitas pessoas que consomem muitos produtos ultraprocessados, que normalmente têm esse sódio alto, acabam desenvolvendo hipertensão. Então, o que que a gente tem que prestar atenção? A gente precisa saber o que que é esse VD aqui? Não. Mas sempre que um nutriente que merece atenção, por exemplo, fibra, sódio, gordura saturada, que é aquela gordura que, se ficar dentro do vaso sanguíneo, entope, tiver um VD alto demais, a gente tem que ficar de olho.
Se for fibra, beleza. Tem um VD alto, beleza, é uma quantidade boa de fibra. Agora, se eu tenho um açúcar simples num VD alto, caramba, tô comendo açúcar demais. Sódio com um VD alto, só esse pacote já tô quase excedendo a minha recomendação de sódio, entendeu? É isso que esse VD quer dizer. Agora, eles desenvolveram aquelas lupas para tentar ajudar as pessoas, né? Que ficam na frente dos rótulos, que é alto em açúcar, alto em sódio. Mas você pode confiar 100% naquilo? Não, porque ainda é possível driblar e fugir, e a marca ainda consegue fugir daquela lupa. Então, quando você sabe disso daqui, facilita um pouquinho mais, tá bom? Pode passar. Isso. E por fim, uma recomendação super importante aí para quem quer prevenir o câncer, né? É a questão da limitação da bebida alcoólica, tá? A gente está chegando aí próximo do ano novo, né? Todo mundo vai querer estourar um champanhe. Mas a gente primeiro tem que deixar claro que não existe dose segura para álcool, tá? Não existe. O álcool, ele tem vários mecanismos pelos quais ele é maléfico, tá? Então, ele interage com medicação para quem ainda está em tratamento. Ele pode refletir um excesso de calorias no dia, né? Então, para quem consome uma quantidade elevada e ainda consome junto ali aquele aperitivo mais gorduroso e ao longo não pratica atividade física e ao longo do dia tem ali um excesso de calorias em relação ao que gasta, vai acumular gordura. Ele, além disso, promove danos ao DNA e dificulta os mecanismos de reparação do nosso DNA, que é também a forte relação dele com o câncer, junto com o processo da inflamação, que ele também induz, que também tem forte relação com o câncer, além de impactar em questão de microbiota intestinal e tá envolvido ali também em algumas desregulações hormonais. Então, são muitos mecanismos pelos quais o álcool ele bagunça a casa para quem quer prevenir o câncer. Então, não existe dose segura. Ah, Vivian, mas é impossível. A gente aqui está falando da prática, né? Vamos trabalhar com a realidade. É impossível, tá bom. Se você está em tratamento, a recomendação é zero, tá? E aí, se você quiser beber, você fala com seu oncologista, tá? Eu não recomendo. Para quem quer prevenir a doença, existem algumas dicas, né, que a gente passa no sentido de, existem muitos drinks que são sem álcool, bebidas que são sem álcool, e quando as pessoas vão fazer o consumo, normalmente nós profissionais, orientamos a fazer o consumo de água junto, porque o álcool, normalmente, ele promove uma desidratação. Então, quando a gente bebe a água junto, a gente está hidratando ao mesmo tempo, né? E além disso, a gente está consumindo o volume do álcool e junto o volume da água. Então, a nossa capacidade gástrica, né? Ela é limitada. Então, a partir do momento em que a gente está aumentando o volume gástrico, misturando água e álcool, a gente vai beber menos bebida alcoólica do que a gente beberia se a gente estivesse bebendo só o álcool sem a água, tá? Além disso, a gente tem, só trouxe aqui a título de curiosidade, a caloria associada aos diferentes tipos de bebida, tá? Ter atenção também que, por exemplo, muitos drinks são acrescidos de açúcar, daqueles xaropezinhos de frutas que dão sabores, enfim. Então, muitas vezes por esse motivo, muitas vezes tem um valor calórico maior, né? Então, a gente precisa ter atenção a isso também. Com você, Núbia. Obrigada. O volume da minha voz tá bom ou precisa aumentar um pouquinho? Tá, vamos lá. Com base nas respostas do nosso questionário,
Quero agradecer vocês que colaboraram, preencheram, colocaram as suas informações, compartilharam com a gente os desafios, as barreiras e os desejos, né? Com relação à atividade física, com relação à alimentação e à saúde como um todo, nessa fase da vida. E aí eu trago as orientações com base nos desafios que vocês apresentaram. Então, uma orientação bem personalizada, geral para o grupo. Vamos lá? Aqui, o grupo tem, em grande maioria, histórico do tratamento do câncer de mama. Grande maioria mulheres. Temos também câncer de pulmão, passaram também por câncer do colo do útero, as pessoas que compartilharam as informações com a gente. É, câncer aqui, o outro de esôfago ou estômago também teve, né? Então, essa é a experiência do grupo com os tratamentos oncológicos. E sobre o câncer de mama, a gente tem muitas evidências científicas a favor da prática do exercício físico e da atividade física. Eles são intervenções fundamentais em todas as fases da vida das pessoas, inclusive nessa agora, pós-tratamento oncológico. Para o câncer de mama, a gente tem, com base nas orientações da Sociedade Brasileira de Oncologia, cuidados essenciais específicos para esse público que teve o câncer de mama, para a sua prática de atividade física com segurança, né? Então, são detalhes relacionados a linfedema, resultado, pontos importantes relacionados à malha compressiva, na prática do treinamento de força, avaliação sempre permanente do oncologista em que fase está o tratamento, como que ficou a aderência dos tecidos. Algumas capacidades físicas são mais interessantes de desenvolver, todas são, algumas são muito interessantes relacionadas à flexibilidade, à força, a ganho de força, aumento da mobilidade das articulações superiores, como o pescoço, ombros, braços, que elas podem ficar um tanto limitadas em amplitude temporariamente durante o pós-cirúrgico, durante o pós-tratamento oncológico. E também influencia pela inatividade muscular desses grupos. Então, quanto menos esforço a gente fizer, quanto menos uso a gente fizer dessas estruturas, menor vai ser o tônus, menor vai ser a saúde articular e a saúde muscular como um todo. Então, é necessário que a gente faça intervenção também de todas as musculaturas, e capacidades físicas na saúde da mulher. Relacionadas às orientações específicas do câncer de pulmão, pós-tratamento, né? A gente tem também orientações relacionadas ao nível de intensidade do exercício proposta, cuidados específicos relacionados a possível sintoma de tontura, maior ou menor risco de quedas durante a execução, porque a gente, quando utiliza um exercício numa dose elevada para o condicionamento físico daquela pessoa naquele momento da vida, ela tem um esforço muito grande da capacidade respiratória, que às vezes ainda não está preparada para receber aquela intensidade. Então, gradualmente é feito uma progressão com acompanhamento supervisionado, todos os treinos, com um profissional habilitado. Tá? Treinos não só cardiometabólico, que estimula a capacidade cardíaca, essa capacidade pulmonar, a recuperação desse órgão e de toda a saúde como um todo, né? Vamos adiante aqui. Câncer de intestino. Aí temos relação a cuidados específicos na prática de atividade física para que a gente não tenha uma maior chance de risco de surgimento de hérnia muscular naquela região e de infecções associadas à osteomia, que é o uso da bolsa ali no abdômen, né? Então, existe sim cuidado específico para o treinamento de força, para o treinamento
geral do corpo, para todas as capacidades físicas, para pessoas que utilizam bolsinha. Elas precisam também da atividade física e do exercício. Pessoas que também têm com uma recorrência episódios de anemia, né? Também é um ponto muito importante no tratamento onco e também no tratamento pós-oncológico, que a educação física na saúde cuida, que os níveis no sangue relacionado à oxigenação, relacionado à saúde sanguínea daquela pessoa, como que está respondendo todo o sistema dela, se ela tem níveis de anemia próximos, preocupantes, né? Que sejam necessários, que ela até não tenha recomendação para a prática de atividade física e exercícios em determinados pontos. Em outros, ela realmente tem a recomendação naquela situação, quando ela já está num nível normalizado, durante a fase do tratamento dela, até para a anemia, que o exercício colabora muito com a saúde e com a oxigenação do corpo e com o fortalecimento desse sistema imune. Então, a gente tem sim exercício aeróbico como um fator muito positivo para a melhora dessa condição. Agora, sobre os benefícios que vocês compartilharam com a gente, né? Melhora da força de equilíbrio das pernas, a maioria do grupo relatou essa queixa. A perda de peso também é uma queixa recorrente do grupo, que são desafios que gostariam de alcançar. Maior ganho de massa muscular, saúde, qualidade de vida e prevenção de recidiva. Então, o treinamento de força, ele pode sim ser desenvolvido com peso corporal, em academia, fora da academia, em casa, ao ar livre, de diversas formas, de vários tipos de métodos de treino, esportes, práticas ao ar livre. Então, o exercício ele é inclusivo para todos os grupos e condições e condicionamento físico das pessoas, tá? Outros desafios que relatados pelo grupo, considerando a rotina, o que ajuda as pessoas do grupo que relataram a se manterem ativas é praticar a frequência do tratamento fisioterápico, né? Então, ter a intervenção do exercício passivo ajuda, é positivo. Outra coisa, equipamentos onde a pessoa mora também são relações que a pessoa pode ter como facilitador, se tem em casa, se tem no bairro, se tem na praça, no condomínio ou no bairro, na academia próxima. Organização da sua rotina, organização do seu tempo, gestão de prioridades, delegação de tarefas também é interessante ser revista na agenda, o que é possível outras pessoas colaborar nos cuidados para que sobre mais tempo e tenha melhor qualidade de tempo na semana para os seus cuidados, né? Os maiores desafios que são relacionados à locomoção, baixa mobilidade relacionada à sequela da doença, condições psicossociais relacionadas a desânimo, relacionada à falta de organização do tempo naquele período, preguiça, é, sono não reparador, também é uma queixa também importante relacionada à saúde, e neuropatia, então é dor crônica, né? Que também é tratada com exercício físico. O exercício também é um remédio para neuropatia periférica, tá? Desejo. Então, as pessoas querem, em grande maioria nesse grupo, prevenir reincidivas e ganho de massa muscular. Nível de fadiga. Então, as pessoas relatam que elas sentem, a maioria do grupo realmente sente, e é um desafio, é um ponto importante. O exercício colabora e muito com essa intervenção de redução do nível de fadiga. A quantidade de horas que o grupo dorme, em grande maioria, respondeu de 5 a 7 horas, o que não é ruim. Uma coisa que é interessante é observar a qualidade dessas 5 a 7 horas de sono. Então, o exercício ele colabora bastante em nível de intensidade moderada, até a ser mais tolerado a prática de exercício físico para que tenha uma mudança
no sistema muscular, no sistema articular e no sistema nervoso também. A gente constrói neuroplasticidade motora através das intervenções do exercício físico e o nosso cérebro se modula positivamente para diminuir aquele nível de percepção dolorosa que a gente sente ou de fadiga. Então, a recuperação até em nível de mitocôndria, tanto eu quanto Vivi, a gente trabalha isso nas intervenções, é a energia vital. A gente ganha energia celular com boa alimentação, alimentação equilibrada e exercício físico regular. A ação direta contra a fadiga relacionada, então, ao tratamento onco, né? A qualidade do sono. A mudança no nosso ciclo do ritmo circadiano, que é o ritmo que a gente desenvolve como ao longo do dia, como que a gente funciona, se a gente é mais ativo durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Isso pode ser alterado positivamente com a adesão da prática de atividade física, com exposição ao sol e com a melhora da alimentação também. Além de aliviar indiretamente sintomas de insônia, sono não reparador, percepção de dor, sintomas de ansiedade e depressão. Se a gente melhora o nosso sono, a gente melhora a nossa saúde mental, a gente melhora a nossa composição corporal, a gente melhora a nossa relação com saciedade e fome. E apetite, nível de apetite. A gente melhora o nosso ganho de massa muscular. Se a gente não dorme bem, a gente dificilmente vai ter ganho de massa muscular. Então, vamos resumindo aqui. Longevidade. Essa pílula mágica é o exercício físico na vida da gente. Então, ele é um remédio para inúmeras disfunções, doenças e condições de saúde em qualquer fase da vida, desde o bebezinho até 80 a mais, comprovado pela ciência. Então, a gente ganha anos de vida, a gente ganha qualidade nesses anos de vida, a gente ganha melhora da condição corporal, a relação, o equilíbrio de gordura e massa muscular. A gente precisa ter reserva cognitiva para não ter risco de demência, e a gente precisa ter reserva muscular para não ter risco de adoecimento, fratura e outras condições de saúde, até neurodegenerativas também. As recomendações, elas são para pacientes pós-tratamento oncológico relacionado à prática de atividade física semanal. É, vamos colocar aqui numa intensidade, não é treino levinho, não é passeio até a padaria, é treino que a gente não consiga conversar, caminhando, que a gente consiga movimentar o corpo, que consiga ter calor, que consiga produzir calor, suor. Então, isso faz com que o nosso metabolismo seja ativado, nosso sistema nervoso, nossa percepção dolorosa, nossos níveis de ansiedade, de estresse e sintomas depressivos também são alterados positivamente, reduzindo esses desconfortos e crises também que a gente possa vir a desenvolver. É, a absorção dos fármacos, a absorção dos nutrientes, dos alimentos, tudo isso influencia na prática regular de atividade física, em que a gente precisa mantê-lo. Consistência, né?